O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou nesta segunda-feira a compra da Embraer pela Boeing. A autarquia concluiu que o negócio não representa riscos à concorrência porque as empresas não atuam nos mesmos mercados. A operação, avaliada em 4 bilhões e 200 milhões de dólares, anunciada em 2018, já foi aprovada por autoridades dos Estados Unidos e da China e agora depende apenas da análise da União Europeia. Hoje, os 10 mil funcionários das unidades de São José dos Campos e Taubaté retornaram ao trabalho após 3 dias de licença remunerada. Em todo o país, são 16 mil funcionários. A dispensa foi concedida para que a empresa pudesse concluir a reestruturação interna de divisão das operações de aviação comercial, que passa a atuar com estrutura independente, mas ainda sob controle da Embraer, das áreas de aviação executiva e de defesa. Moradores dos bairros Rio Comprido, Vila Branca e Jardim Califórnia, em Jacareí, ficaram sem água nesta segunda-feira. Nesta madrugada, criminosos invadiram o reservatório do SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, e furtaram os cabos de energia elétrica usados nos equipamentos que abastecem a rede de distribuição de água. Equipes do SAAI trabalharam durante o dia todo para realizar a troca dos cabos, mas o abastecimento só deve ser normalizado amanhã. Durante o verão, a procura por serviços de manutenção e limpeza de aparelhos de ar-condicionado cresce em média 60%. Quem tem esse tipo de equipamento em casa precisa se preocupar com a limpeza dos filtros, que influencia diretamente na qualidade do ar que a gente respira no ambiente. Há 7 anos, os dias de verão não são mais os mesmos na casa do Ever. O ar-condicionado passou a ser um item necessário para a família dele, que sofria para se refrescar do calorão em época de altas temperaturas. A gente teve que partir para o ar-condicionado, principalmente no quarto, que é onde a gente dorme, né, um lugar mais fresco. O Everton sempre procura manter a manutenção do ar-condicionado em dia. Além de evitar possíveis problemas respiratórios causados pela sujeira acumulada no aparelho, o reparo também contribui a reduzir os gastos na conta de luz. Antes de eu chamar a empresa, né, para poder fazer a manutenção, eu usava por conta. Então eu tinha aí um consumo de quase R$90 a mais na conta, que aprendendo a usar o ar-condicionado de forma correta com as manutenções, eu tive uma redução aí para R$25 em média na conta. Então, uma redução significativa aí de aproximadamente R$65 por mês de conta. Esse técnico em manutenção de ar-condicionado conta que, nesse período do ano, a procura por limpeza e higienização aumenta em média 90%. Quem tem um aparelho desse em casa precisa mesmo se preocupar com a manutenção preventiva, que interfere diretamente na qualidade do ar. A gente já se programa, já aumenta o quadro de funcionários, né? O ideal só para a parte de manutenção, deixar no mínimo 2 equipes para atender a demanda do verão e uma equipe fixa para atender os clientes de contrato, que é os clientes que trabalham com a gente o ano inteiro, né? Ele aconselha que a limpeza do filtro do ar-condicionado seja realizada pelo menos uma vez por mês e pode ser feita por qualquer pessoa com o uso de um detergente neutro. Já a higienização do equipamento é importante que seja feita por um profissional especializado. Nas residências, a gente sempre está aconselhando o cliente a fazer a limpeza, no mínimo a limpeza do filtro, né? Hoje já tem produto no mercado, produto de uso doméstico, que o cliente mesmo pode estar utilizando, fazendo aplicação na serpentina, né? E essa limpeza que a gente faz, que a visita à empresa, a equipe técnica faz no local, em média 3 meses, principalmente na época do verão. Mas e se ao invés do aparelho filtrar o ar, retirando a sujeira que vem de fora, ele perdesse essa função? Pois é, quando isso acontece, toda a impureza de fora acaba ficando concentrada no ambiente, vindo direto para a nossa respiração. A partir do momento em que a manutenção e a limpeza dos filtros não são feitas de forma correta, doenças respiratórias graves podem surgir. O ar-condicionado, ele condiciona o ar daqui do ambiente. Ele vai modificar o ar, causando ressecamento mesmo do ar que a gente está respirando. E isso, óbvio, vai causar desconforto para o paciente, né, em questão de respiratória, pode até gerar sangramento nasal, modifica o batimento do cílio do nariz, o que deixa a gente mais predisposto mesmo a ter infecção respiratória. Então, isso é muito prejudicial, principalmente para os pacientes alérgicos. E a qualquer irritação nas vias nasais, o recomendado é o uso do soro fisiológico para diminuir o ressecamento causado pelo ar seco. Primeira recomendação em relação à higienização com soro fisiológico. Manter a higienização frequente
naturalmente, que isso vai deixar o ar mais umidificado, né, o ar que a gente respira, o nariz mais umidificado, e vai evitar infecções respiratórias, porque você limpa o filtro. O nosso nariz é um filtro. Então, se você mantém a higienização, você previne infecções respiratórias. A primeira dica. Outras dicas que eu dou, se tiver como fazer em casa, é evitar que o ar-condicionado ele fique direto no teu rosto, porque isso ajuda ainda mais a ressecar a mucosa. E manter uma temperatura adequada. Normalmente, a gente recomenda em torno de 21 a 23 graus. E amanhã pode voltar a chover no Vale do Paraíba, mas de forma isolada e sem grandes acumulados. Um corredor de umidade associado ao calor intenso dos últimos dias favorece a formação de nuvens carregadas na região. Vamos aos detalhes da previsão no mapa. Campos do Jordão e Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, registram mínima de 9 e máxima de 26 graus. Rumo ao Vale do Paraíba, os termômetros alcançam os 33 graus em São José dos Campos e São Luís do Paraitinga. Em Lavrinhas e São José do Barreiro, no Vale Histórico, a máxima chega aos 32 graus nesta terça-feira. No litoral, Ilhabela e São Sebastião marcam mínima de 21 e máxima de 32 graus. Hoje fez 34 graus em Guaratinguetá. Para amanhã, máxima prevista de 35. Pode chover na cidade no final da tarde. Em Taubaté, a temperatura fica entre 18 e 34 graus amanhã. Caraguatatuba registra máxima de 31 graus nesta terça-feira. Depois do intervalo, um passeio de carona num dos carros mais famosos de Taubaté, um Fusca, modelo 1977, que fez parte da frota da Polícia do Estado de São Paulo. Hora certa, agora 7h11.